Eu tive uma lição muito cedo, logo no início do meu ministério, e normalmente eu falo mais disso para pastores e líderes do que só para a igreja. Mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro, quando eu estava assim, no terceiro ano de um ministério itinerante. O ministério estava bombando, considerando a nossa realidade da época, não existia internet. As pessoas só tinham acesso a dois tipos de mídia, rádio e televisão. O rádio era caro, a televisão nem se fala. A televisão brasileira é a televisão mais cara do mundo, é o mercado mais inflacionado do mundo. Então, normalmente, sem entrar na mídia, nenhum ministério avançava tão depressa. Eu sei que vocês não conseguem imaginar o que é um mundo sem internet. Aliás, vocês não conseguem imaginar o que era um mundo sem telefone celular. E a gente, naquela época, já fazia uma média de 2, 3 cidades por semana, porque a propaganda na época, por causa daquilo que Deus estava fazendo, era algo muito intenso, as portas foram se abrindo. Eu lembro quando começou o ano de 93, a gente tinha, digo a gente falando por toda a equipe, a agenda do ano todo de 93, a hora que o ano abriu já estava assim, completamente cheia, fechada, 2 cidades por semana durante todo aquele ano. Em 94, a gente protegeu a agenda para não abrir nada antes, só para os convites internacionais, ou seja, para as perspectivas da época, o negócio estava bombando, estava indo com tudo. Mas em agosto de 93, eu tive esse acidente de carro e estou vivo só por um milagre. Os irmãos que iam me visitar no hospital diziam, olha, eu vi o estado do carro, eu vi o lugar onde, a ribanceira onde vocês caíram, né? Deus realmente guardou você. Tudo que eu pensava é, já que Deus ia guardar, Ele não podia ter arrumado o carro lá na estrada, em vez de esperar eu me arrebentar todo lá embaixo, para depois dizer, eu te guardei lá embaixo. Eu pensava, por que Ele não me guardou lá em cima? Pensava, não falava, mas pensava. Aí eu lembro dos médicos, dos enfermeiros dizendo, cara, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Não era para você ter escapado dessa, não. O dia que um neurologista me explicou o que tinha acontecido, falou, isso aqui é a sua tomografia, né? Eu lembro de resultados que ainda vi, dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta no cérebro, lesão nas partes moles. Ele falou, esse traumatismo craniano que você teve aqui foi algo sério, delicado. Ele falou, sua cabeça, você bateu tanto. Ele brincou assim, imagina que ela virou quase um liquidificador. Né? E ele começou a descrever, ele falou, olha, o ponto principal onde nós tivemos que remendar a sua cara foi a região da fonte. Né? Ele falou assim, e a pancada nesse tipo de lugar costuma ser fatal. Era para você ter ido. E eu lembro desse cara dizendo, teu santo é forte, alguém lá em cima está cuidando de você. Os enfermeiros que me socorreram disseram, olha, nós reconstituímos sua pálpebra esquerda, ela rasgou mais da metade. E não existe ângulo, né, onde qualquer coisa possa rasgar tanto a pálpebra que não toque no globo ocular. Então, se não fosse morrer, era no mínimo você ter perdido a vista, né, a visão do olho esquerdo. Alguém cuida de você, mas com todo mundo falando de tudo que Deus fez, eu ficava só pensando, já que o Senhor ia fazer um milagre, não podia ter feito ele inteiro, não podia ter me guardado de tudo isso. E o problema não era só isso, era todo o questionamento que ficava dentro de mim. Né? Eu tinha acabado de trocar de carro e tinha essa viagem de mudança para Curitiba. Eu pensei, quando chegar em Curitiba, faço seguro. Até hoje não fiz e o carro deu perda total. Né? Tudo que estava dentro do carro era toda a minha vida, toda a minha mudança estava dentro do carro. E o que não se perdeu, nós caímos nessa ribanceira, a gente que estava com o cinto dentro do carro ficou, todo o resto foi sendo jogado para fora. Né? O que não se perdeu na chuva e no barro, na lama, foi roubado como as malas enquanto a gente era socorrido. Eu descubro que eu estou só no hospital, com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada e que não presta, e que não sobrou nada. Guardado as devidas proporções, eu me sentia, né, mais ou menos no lugar de Jó, com a síndrome do para-raio. Está caindo tudo na cabeça. E a angústia era, Deus, por que é que isso aconteceu? Né? Eu lembro que alguém perguntou assim, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, meu amigo, a gente não orava só antes de viajar, a gente orava a viagem inteira. Eu falei, na hora do acidente, a gente já estava orando 6 horas sem parar. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante. Não venha me dizer que foi falta de oração. Aí, de vez em quando, um dizia assim, alguém deu brecha. E sempre tem, tipo, os amigos de Jó, aqueles amigos da onça, para julgar você. A verdade é que aquilo me gerou uma crise, eu ficava falando para Deus, dizia, Deus, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha, ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Ou seja, por eliminatório eu dizia, por que o Senhor faria isso? E a minha vontade era dar um sermão para ele sobre como ser Deus. Tipo, o Senhor ganha para cuidar da gente, para fazer o seu trabalho, o que é que aconteceu? E eu ficava questionando Deus, o que é que aconteceu? Por quê? E o pior é que não tinha resposta. Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade com o silêncio. Quando eu casei, eu falava para a Kelly, 28 anos atrás, dizia, se você me ama, briga comigo.
Porque briga no sentido de discussão, de argumentação. Às vezes queria discutir algo, ela não, tá bom. Eu dizia, tá bom coisa nenhuma, você não vai defender seu lado? A gente tem que conversar, tem que argumentar esse negócio. E eu dizia, se você me ama, nós temos que discutir as coisas. Mas assim, nós temos que ir para as águas profundas. Não pode ficar no raso. E eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada, silêncio. A verdade desse silêncio durou 1 ano e 3 meses. Até que no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no Ministério Pastoral, agora já estamos falando de novembro de 94, né? Então quase 30 anos atrás, eu tive uma experiência que seria muito marcante. Os pastores começaram a impor as mãos sobre mim, profetizar. 2 desses 3 pastores já estão com o Senhor. Um deles muitos de vocês conheceram, que serviu a casa aqui, foi o pastor Francisco. Mas o Francisco falou coisas no meu coração, como nenhum dos outros, por mais que os outros foram palavras proféticas muito precisas. Ele falou de coisas assim, que eu nunca tinha falado para ninguém, coisas que eu não admitia nem direito para Deus, até medo de falar isso para Deus. E depois eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, nunca vi uma revelação dessa. Que palavra profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando. Eu disse que não era eu profetizando. E eu falei, me explica o que você está dizendo. Ele falou, na hora que eu impus as mãos para orar por você, ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Ele falou, vi como você está me vendo. Ouvir e falar comigo como você está me ouvindo. Eu dizia, tipo do jeito que acontece lá na Bíblia, aquelas aparições de anjos. Eu ficava pensando, quem que vê um anjo não sai contando para todo mundo, gente? Aí ele falou assim, e quem me contou todas aquelas coisas foi o anjo. Ele falou, inclusive, deixa eu falar o que eu não falei em público. E aí ele me deu detalhes. Basicamente, o anjo disse o seguinte, no momento em que apareceu do meu lado, e ele foi impor as mãos sobre mim, o anjo disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Eu tinha 20 anos de idade, gente, solteiro. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. Eu ia esperar amadurecer, eu ia esperar crescer, eu ia esperar estar pronto. Então, eu entendo a preocupação do Francisco, mas aquele anjo falou assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e não há motivo para que você se preocupe. Traduzindo, vai dar tudo certo. E disse que aquilo tranquilizou o coração dele. Mas o anjo apontou para mim e disse, quanto, porém, a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. E doeu ouvir isso. Porque o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Aparece para Gideão, chama de homem valente. Falei, pô, velho, não rolou nenhum adjetivozinho bom, nenhum elogio para mim. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou, só provou o ponto. E ele disse assim, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Então ele emendou e falou, apontando para mim e disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, foi de fato uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Ele está certo quando diz isso. Mas diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo começou a dizer o seguinte, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser preparado, trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. Então ele diz, o diabo queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E até hoje, mais de 30 anos se passaram, eu tenho vergonha de contar a história. Porque eu passei 1 ano e 3 meses julgando Deus, questionando Deus, né, tentando ensinar ele a ser Deus, e na verdade ele estava me guardando, estava me protegendo. O que eu comecei a descobrir é que muitas vezes, porque nós abortamos alguns processos, porque não queremos esperar, a roda tem que girar, tem que fazer acontecer, a gente deixa de viver processos necessários de amadurecimento. Então o anjo apontou para mim e disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Aos poucos, ele vai começar depois, na hora certa, voltar a viajar, até que lentamente chegue o momento onde ele esteja pronto para voltar a fazer aquilo que ele faz. Sabe quanto tempo levou? 25 anos. Foi só quando eu fiz a transição da igreja, da Alcance aqui em Curitiba, que o pastor Marciano assumiu. Né? E Deus falou comigo 1 ano antes. Ele diz agora, quando você completar os 25 anos de pastorado, então estou falando de 5 anos atrás,
Ele diz, estou te liberando para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. 25 anos depois. Não significa que eu não fiz nada ao longo dos 25 anos, mas eu e você precisamos entender que Deus trabalha com processos. E nesses processos envolve tempo. E no tempo, Deus trabalha dentro de nós. Entre toda a promessa de Deus, guarde isso, em toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, tem um intervalo de tempo. Nesse intervalo, Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós.